Entrevista com o técnico Dado Cavalcante. Professor, pergunta de Douglas Santana, do dcbahia.com. Dado mesmo com a goleada, a equipe passou por momentos de perigo na partida, colocando a classificação em risco. Acredito que os jogadores relaxaram diante do placar elástico e hoje foi a última partida de Gabriel Novaes com a camisa do Bahia? Bom, nós entramos muito fortes, né, no jogo. O início do jogo aconteceu o que nós estávamos buscando, né, no jogo em casa, a agressividade, um jogo com a velocidade alta, com a nossa equipe agressiva. Fizemos gol no início, fizemos logo 2 gols. E concordo que em alguns momentos nós tivemos momentos de relaxamento, né? Nós diminuímos velocidade, nós diminuímos aí alguns momentos de concentração durante a partida. Discordo apenas que a classificação ela foi colocada em risco. Não acho que não chegou a esse ponto. Na condição dos erros, né, das falhas, é necessário entender o que aconteceu, em qual momento e qual circunstância do jogo. A nossa equipe precisa, sim, e tem margem para evoluir, a gente precisa melhorar em alguns contextos. Talvez um pouco mais de agressividade defensiva, em nível de competitividade ainda está aquém do que eu espero para a temporada inteira, mas já demos um passo à frente, né, em relação a outros jogos, com um pouquinho mais de equilíbrio. Ulisses Gama, Bahia Notícias e Salvador FM. Dado foi uma noite de gols dos novatos Tassiano e Conte. Comente a importância dos dois marcando para o ganho de confiança e entrosamento para a sequência do ano. É muito importante, né? Eu julgo como importante você começar jogando e jogando bem, e o gol traz também, né, uma confiança muito maior para o jogador que está envolvido nesse aspecto. Não foi o primeiro jogo do Conte, mas foi seu primeiro gol. É um jogador que já tem essa característica ofensiva, né, de bola aérea bem aguçada. E o Tassiano, na sua primeira partida, começando, né, de frente, iniciando a partida, trouxe um ingrediente a mais na composição de meio, né? É um jogador que tem essa agressividade, que tem a chegada à frente. É um jogador, é um box-to-box que faz a participação nas duas áreas, né? E não pelo gol, mas pela atuação. Teve chance de fazer, inclusive, o segundo gol, né, escapar da frente. E essas são as características principais do jogador. Então, sem sombra de dúvidas, o gol ele traz ainda mais confiança, traz um pouco mais de tranquilidade para que esses jogadores continuem rendendo. Marcelo Muniz, do Galácticos Online. Dado mais um jogo em casa e mais uma goleada, o que fazer para o time conseguir desempenhar fora de casa o mesmo futebol desempenhado nos jogos em Pituaçu? É uma condição óbvia que olhar para os resultados dos jogos, a gente sempre vê essa disparidade, né? Não é que nós estamos vencendo em casa, nós estamos sobrando em casa. E nos jogos fora, essa realidade não vem acontecendo. Porém, eu também não descaracterizo o rendimento. O jogo passado, o jogo contra o Fortaleza, nós perdemos o jogo. Mas eu entendo que nós fizemos um jogo igual contra o nosso adversário. Nós não fomos inferiores ao nosso adversário, nós perdemos o jogo no detalhe, na partida. Então, eu acho que o equilíbrio que eu tanto busco, que eu já falei em várias outras coletivas aqui, acho que nós estamos dando um passo à frente, nós estamos evoluindo nesse quesito. Mas lógico que essa condição só será corroborada com o resultado específico, né? Quando acontecer uma sequência de bons resultados, e é isso que nós estamos buscando aí na sequência do campeonato, até porque o mês de abril é cercado por decisões, e hoje foi uma delas. Conseguimos passar de fase, né? Tínhamos sim a obrigação de passar, mas conseguimos essa condição. Isso é um fato a ser valorizado, sim, porque algumas equipes não conseguem, nós conseguimos. E vamos buscar aí a sequência de bons resultados, né, com boa performance, para a gente ganhar mais força ainda nessa sequência e nesses momentos decisivos que temos pela frente no mês de abril. Manuel Pitixinga, da Rádio Transamérica. Ao mesmo que goleia, o Bahia ainda demonstra erros do sistema defensivo, principalmente nas bolas aéreas. Como encontrar esse ponto de equilíbrio? Bom, acho que os erros eles vão acontecer independente do contexto da equipe, do jogo, do adversário. Nós sempre vamos encontrar os erros, é muito mais fácil encontrar os erros, né? Fica muito mais visível os erros, né? Independente de quais sejam. Eu acho que nós já equacionamos alguns desses. Sobre a bola aérea, nós sofremos um pouquinho, mas se nós entendemos a quantidade de bolas que foram alçadas na nossa área
e a quantidade de vezes que nós tiramos essa bola do perigo, talvez a relação entre perigo e relação à finalização do adversário em relação à bola que nós tiramos, talvez não seja tão alta assim, né? Nós enfrentamos um adversário que exagerou dessas bolas, é um time organizado, um time bem treinado, mas um time que tinha no seu ponto forte essas jogadas laterais e os cruzamentos na área. Só pelo fato de termos o Conte e o Luiz Otávio, nós temos já uma altura maior, e a altura traz também um pouco mais de tranquilidade. Mas não só são os dois que fazem parte do sistema defensivo, existe, né? A gente tem uma forma de marcar as bolas laterais, faltou um pouquinho mais de preenchimento de área, e a gente precisa melhorar mais o funil, eu chamo de funil, né? Que é a entrada da área, que estava um pouco desguarnecida em alguns momentos do jogo. Rafael Thiago, do Jornal à Tarde. Daniel, mesmo tendo sequência no time titular, não tem conseguido render o esperado ou encaixar. O atleta tem tido dificuldade com o esquema, uma fase que não é boa. Não seria a hora de ser sacado do time? O Daniel tem sido muito importante para todo o contexto da nossa equipe. O Daniel é um jogador hoje extremamente importante nas saídas da pressão. Se todas as vezes vocês perceberem que o adversário está pressionando, a forma que nós saímos da pressão, o Daniel está envolvido. Talvez ele tenha perdido um pouco do passe do último passe, né? O passe do gol, o passe da assistência. Mas no contexto da nossa equipe, eu visualizo que o Daniel tem sido muito importante, tem feito sim bons jogos, não tem aparecido tanto para o grande público, não está dentro da área adversária, mas com o Daniel em campo, por exemplo, surge o Patrick dentro da área. Com o Daniel em campo, eu consigo achar muito mais facilmente o Rodriguinho entre linhas. E o nosso time acaba tendo, né, com o Daniel em campo, um pouco mais de facilidade ofensiva, apenas pela presença e pela inteligência de jogo, né? Um jogador que sabe se desmarcar, sabe se posicionar, sabe fazer as leituras de campo, e nesse contexto ele tem contribuído muito com a gente. Reginaldo Lima, Rádio Sociedade de Feira. Boa noite, Dado. Além do triunfo, o que mais te agradou no jogo de hoje? Eu acho que nós entramos de forma agressiva, mais uma vez, e nós conseguimos perdurar com essa agressividade mais tempo do que em outras partidas. Volto a falar, nós enfrentamos um adversário que é bem treinado, organizado, e nós conseguimos ter o controle do jogo, como se espera do Bahia, né? É isso que se espera do Bahia. Se espera uma equipe propositiva, uma equipe que jogue, uma equipe que tome o jogo. Perdemos um pouquinho de concentração, nas trocas também acaba que desconfigura um pouco mais, descaracteriza um pouco mais a organização em campo. Hoje eu fui obrigado a fazer uma troca, por exemplo, com mudança de setor, utilizando o Juninho Capixaba no outro setor, enfim. Então essa descaracterização proporciona talvez um pouco mais de força ofensiva para o adversário. O jogo também 4-1 favorável traz também essas possibilidades, mas podíamos inclusive ter aumentado o placar em várias possibilidades de contra-ataques, de ataques em velocidades. Então eu julgo que a forma agressiva que nós entendemos o jogo, que nós entramos em campo, foi importante. Juan Melo, do GE. Globo. O Bahia contratou novos jogadores para o time principal. Acredita que precisa de mais peças para o segmento da temporada ou por agora pretende seguir com esse grupo? Vamos ter outras peças, uma coisa que já está prevista. Estamos trabalhando ainda em reforçar o nosso elenco. Eu já tinha falado bem antes que o elenco do Bahia passaria por uma reformulação, não é apenas a reposição das peças que saíram, né? Eu valorizei muito as saídas do Gregory, do Ronaldo, do Hernando, porém nós ainda estaremos, né, envolvidos com novas chegadas e possivelmente com novas saídas para que a nossa equipe sim tenha o poder e a disposição de jogadores com o nível que nós esperamos para tocar a temporada 2021 inteira. Marinho Júnior, da Metrópole FM. Fale da estreia de Luiz Otávio e qual a sua expectativa sobre o Lucas Araújo, que foi anunciado hoje. Luiz fez um jogo tranquilo, foi um jogo seguro, né? Ele já demonstrou as suas potencialidades na primeira partida. É um jogador impositivo, é um jogador que vai para o choque, que vai para o confronto, é um zagueiro de mais imposição. Combinou bem com o Conte, porque o Conte é um jogador mais clássico, um jogador que tem um pouco mais de refino técnico. O Luiz Otávio já é um cara de agressividade, tem a bola aérea também forte, assim como o Conte, mas tem um jogo de imposição muito mais forte. O Lucas Araújo é uma oportunidade nossa, né? Um jogador que eu já acompanhava
já vinha sendo monitorado desde a época da base do Grêmio, já tinha feito uma passagem pela equipe Sub-23, a equipe de transição do Grêmio. Disputou alguns jogos do estadual e surgiu a oportunidade, né, do Lucas vir, um contrato longo. As pretensões do Bahia em relação ao Lucas não é apenas desportiva, não é o cara chegar aqui rapidamente, de imediato, colocá-lo para jogar e fazer com que o retorno desportivo seja a curto prazo. O trabalho com o Lucas vai ser um trabalho mais a médio e longo prazo. É um jogador extremamente talentoso, é um volante de qualidade técnica, né, que faz a bola andar, dos jogadores da característica que eu gosto de trabalhar, que é um jogador que joga e vai se adaptando pouco a pouco e com certeza vai ter um período maior aí para dar um pouquinho mais de repetição e de sequência de jogos aí pela frente. Nilson Luiz, da Itapuã FM, e Jairson Baraúna, da Rádio Excelsior. Sábado tem mais um jogo decisivo contra o ABC. Você deve manter esse time ou fazer alguns ajustes, e o que deve melhorar do jogo de hoje para o jogo de sábado? Bom, são 2 dias de recuperação de um jogo para outro, né? Nós iniciamos o jogo hoje 9h30, o jogo de sábado vai ser às 16 horas, então assim, é pouco tempo para fazer treinos, para fazer alguma condição de mudança muito drástica. Os ajustes precisam ser feitos, sem sombra de dúvidas. Tem algumas coisas, tem margem para evolução. Acho que individualmente é a forma melhor de se fazer o ajuste, pegando alguns reportes, né, alguns lances de condição individual, de tática individual, de comportamento, tomada de decisão, para tentar refinar um pouco mais e ajustar um pouquinho mais essa condição, para fazermos um bom jogo também no sábado.